Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. O vídeo de hoje é mais um desdobramento por conta do vídeo anterior que nós abordamos aqui a repercussão que teve o áudio do vereador Heraldo, que rolou aí nos grupos de WhatsApp, que foi de conhecimento de toda a cidade. No vídeo de ontem, a gente conversou sobre a degradação do nosso sistema político local e como é horroroso lidar com o balcão de negociação que mantém os interesses pessoais de algumas pessoas e dos grupos políticos que governam esta cidade. Também ficou muito claro que este tipo de negociação dá um impacto direto a decisões importantes da nossa cidade e que diz respeito a toda a população e ao coletivo. Uma Câmara com uma vereança subordinada, comprada por um gestor, vai impactar nos resultados das eleições, não é? Das pautas internas, como foi o caso na última sessão da nossa Câmara, em que estava em discussão a possibilidade de surtar o decreto de Nelson Portela. Daí onde a gente diz, ele não ganhou, mas ele comprou os votos porque ele tem pessoas subordinadas aos seus caprichos. Não é? Este foi um tema que a gente tentou abordar no vídeo anterior. O de hoje, ainda dentro dessa mesma linha, mas é um vídeo também para promover alguns esclarecimentos. O primeiro é com relação à minha atuação política local. As pessoas ainda pensam que eu sou do lado de Nelson, ou que eu estou contra Nelson, se eu sou do lado de Soia ou contra a Soia. Não, eu não sou do lado de ninguém e, independente de ter uma vida de militante do campo progressista ativo, todo o meu interesse é defender o nosso coletivo. Eu apoio todas as ações que são benéficas e também critico e condeno todas as ações que fogem do interesse do fortalecimento da democracia, do respeito ao erário público e de uma administração, seja lá com quem estiver à frente, que de fato esteja ao lado do povo. Também não sou terceira via e nem sou candidato a vereador. Eu só posso entrar nesta prática política de disputa quando eu tiver um partido organizado, um partido decente. Do contrário, toda e qualquer luta será em vão, porque quem governa são os partidos, né? São os grupos, as associações partidárias. Então as pessoas, elas cobram um pouco, por que é que eu não saio vereador, por que é que eu não sou isso nem aquilo. Eu estou lutando, eu estou trabalhando, mas o momento ainda não é propício. Também neste vídeo eu vou chamar a atenção de dois fatos que está acontecendo na cidade, mas que a Secretaria de Educação, por conta das eleições dos diretores, roubou a cena e a gente não está acompanhando o que acontece paralelamente, não é, na administração pública, e vou falar de dois acontecimentos ligados à Secretaria de Saúde. E quero também, na oportunidade, me retratar perante a vereadora Suzy dos Anjos, porque ontem, ao imitá-la, que é um processo meu de composição de características de personagens que eu utilizo para chamar a atenção da população, é uma espécie de estratégia para chegar próximo da população, para compreender o quanto esta vereança e estes políticos locais nos fazem mal. E como eu sou do mundo das artes, do teatro, é muito comum a caracterização dos personagens. Eu me baseio na comédia dell'arte, nos personagens da comédia dell'arte, que são personagens com características
características de personalidade psicológica, né, permanente. Então a gente vai encontrar o personagem tal, que é um zangado, a gente vai encontrar o personagem Y, que é um avarento, a gente vai encontrar o personagem X, que é um romântico, um boêmio. E juntamente com as influências do cinema, com nomes, não é, de personagens, de filmes que se destacaram, eu nomeio e caracterizo, sobretudo, os nossos vereadores e os prefeitos e as primeiras damas. É uma forma artística de trazer, dentro de um contexto humorístico, a desgraça que nos acompanha. E por isso que eu dou apelidos, por isso que eu dou codinomes e por isso que muitas vezes eu faço uma imitação. Era do meu conhecimento que a vereadora Suzy, não é, passou por um processo de saúde aí complicado durante a campanha eleitoral, mas não era do meu conhecimento que ela ainda enfrentava este problema e que ela está lutando contra algumas sequelas. Infelizmente, eu tive a infelicidade de atirar no que vi, não é? E acertar no que eu não vi, quando ontem intensifiquei as características das atitudes físicas e de fala da vereadora Suzy, que é uma pessoa que tem uma voz grave, uma lentidão arrastada da fala, uma dicção com uma sonoridade um pouco acentuada e embolada, mas não era do meu conhecimento questões pessoais de sequela. Então eu quero aqui publicamente me retratar perante a vereadora, porque não é da minha intenção, independente de qualquer divergência e oposição política, desrespeitá-la do ponto de vista humano. Eu mesmo, a minha companheira Mariane, que muitos de vocês conhecem, sofre com sequelas, né, por problemas de saúde enormes. Eu sei como é que é isso. Tive problemas sérios de família, com familiares que passam por situações, e quero aqui retratar porque o seu assessor Roberto me chamou a atenção num comentário da postagem do vídeo e não era necessariamente do meu conhecimento as questões de sequela. Fica aqui o meu registro, mesmo porque existe algo que me chamou muito a atenção na minha vida, na minha infância, que foi, não é, o processo de doença que o próprio pai de Suzy passou. Numa cidade pequena nós acompanhamos, e quando do seu falecimento eu vi pela primeira vez o que é a noção da morte, tive a noção da morte, o que é a noção da perda, e uma imagem que não sai da minha cabeça foi ver Dona Olívia dos Anjos, a avó de Suzy, se despedindo do seu filho da janela da sua casa com um lencinho branco na mão, dando adeus. É uma imagem que me consternou e influenciou na minha personalidade, no meu caráter, o que é o sofrimento com uma doença. Fica aqui o meu pedido de desculpa, e nada disso impede as nossas divergências, mas eu fui infeliz em exagerar nessa questão da imitação, mesmo sabendo que continuarei, não é? Mas fica claro para mim que eu não posso ultrapassar a linha, não é, do respeito humano. Como já dizia o nosso Che Guevara, temos e podemos endurecer o coração, mas perder a ternura jamais. Bem, tirando isso, eu devo passar para vocês que a cidade está passando por algumas questões aí administrativas que mostra que essa administração ainda não achou o ponto, não achou, não é, a linha. E aqui eu quero trazer a questão das vacinas vencidas, e que a Secretaria de Saúde, na figura de Benito Brasil, tem que se posicionar. É do nosso conhecimento que a rede de frios da Secretaria de Saúde, que armazena os imunobiológicos, né, as vacinas, tem todo um controle absoluto. A sala que armazena as vacinas
vacinas, elas passam por 4 visitas diárias para fazer o controle da temperatura. Esse resultado é transcrito para um mapa de acompanhamento. Existe um termômetro que vai indicar se a temperatura está no ponto real. Tem ar-condicionado e acredito eu que deva ter um gerador, como em todos os hospitais, em como esses setores, para cobrir a falta de energia. Ocorre que me parece que esses imunos estiveram sob suspeita, porque houve queda de energia e perdeu-se as vacinas e pelo protocolo elas têm que ser devolvidas. De modo geral, elas vão para Antigadires, não é? Que é o núcleo regional sul, que está em Jequié, e a gente tem aí um grande prejuízo e não sabe o que é que aconteceu, quem é o responsável por esse setor, por que é que isso aconteceu e por que aconteceu isso com as vacinas, principalmente no momento que a gente precisa das vacinas, que elas são essenciais para a nossa população e que a gente vive também uma campanha assustadora anti-ciência, e que qualquer dúvida, qualquer questão relacionada à vacina pode ampliar a rejeição da população. Nós esperamos que a secretaria se manifeste, ou vocês também não estão copiando esse modo de agir do governo Soia, que ninguém explicava e não falava nada. Vocês têm que dizer quem é o responsável, o que aconteceu, qual providência foi tomada. Foram devolvidas, foi para onde, o que é que aconteceu. E que, por favor, não é, respeite a população. E um segundo assunto também com relação à saúde é a questão do Rio Jacaré, lá da região de Porto Alegre, que nós sabemos, já vem rolando há muito tempo, que o rio está contaminado, gerou a morte de muitos peixes, a água está contaminada e que também na gestão Soia não se divulgou, não se falou das providências que foram tomadas. Há quanto anda a análise sistemática da água? Como é que está lidando com aquela população ali do entorno do Jacaré? Porque o governo de estado notificou o nosso município sobre a suspeita de não acompanhar, de não estar tendo o controle disso. Isto é uma herança que está caindo agora nos braços de Nelson Balvadeza, e a gente espera que a Secretaria de Saúde, não é, tome as providências necessárias e que nos informe. Nós não queremos beber água contaminada, nós não queremos comer peixes nem legumes e verduras contaminadas, e a gente precisa saber como é que a cidade está tratando disso. Porque se o Estado notificou, e nesta quinta-feira haverá uma reunião com a Vigilância Sanitária, com o Conselho de Saúde, os órgãos competentes, é porque, de fato, a coisa é séria. O que é que tem aí por debaixo do pano? Por que não se divulga a análise dessa água? Por que que a cidade não sabe o que é que está causando essa contaminação? Existe alguma relação dos dejetos da Largo com o rio? Quais providências estão sendo tomadas? Porque nós não somos otários. E eu espero que o nosso presidente do Conselho de Saúde, Enzo, esteja nessa reunião, que façam uma nota pública informando a população o que é que está acontecendo com o Rio Jacaré. Que as pessoas não falam, que as pessoas não abrem o assunto e que na gestão de Soia foi encoberta, porque se alguma medida foi tomada, ela não se tornou pública. Como eu disse aqui, Soia costuma, era muito do costume de Soia, o silêncio e a boca tampada e as justificativas jurídicas para estar fazendo a coisa errada. Então, pessoal, fica aí esses destaques e a gente espera que a Secretaria de Saúde, que Benito se manifeste, porque se for para ser uma cópia do que foi a ex-secretária, tá fora, pega o rumo, vai para casa, não é? Vai dar banho de alfazema nas pessoas, porque a gente precisa de pessoas comprometidas com a verdade. Sigamos, porque este é o nosso papel.